Olá, amigos da Educação Física e do canal Fisiologia em Forma. Eu sou o professor João Brinkmann e hoje vou falar um pouco sobre os efeitos do exercício sobre a composição corporal. Então já deixe aí o seu joinha e, principalmente falando, já se inscreva aí no canal. Então já clique no botão aí embaixo para essa finalidade e se inscreva no canal. Bom, então indo diretamente ao ponto, vejam que a atividade física ou mesmo o exercício físico, quando realizados aí de forma sistemática, obviamente contribuem para um balanço calórico no qual o indivíduo consiga aumentar a massa magra dele e diminuir também a massa gorda, melhorando, portanto, a composição corporal, diminuindo o percentual de gordura. Claro que tudo isso associado a bons hábitos alimentares. Não há como pensar em prática de exercícios, principalmente sistemática, sem ou de forma dissociada de bons hábitos alimentares. Então, essas duas variáveis sempre vão caminhar juntas. Interessante que até a analogia foi com o exercício, ou atividade física, enfim. Então o fato é que com certeza o exercício pode ser benéfico então para a composição corporal, melhorando a composição corporal. Agora vejam que uma pergunta que se poderia fazer em relação a isso, importante, é atrelada a qual a intensidade ideal ou duração ideal do exercício para que se atinja essa finalidade de se utilizar a gordura como substrato energético a fim então de melhorar a composição corporal. Vejam que há décadas atrás imaginava-se que o ideal seria o exercício realizado numa baixa intensidade e por uma longa duração. E por que imaginava-se isso? Porque, medindo-se o quociente respiratório, que é a razão entre o débito de gás carbônico e o consumo de oxigênio, chega-se a um valor próximo a 0,7, se essa mensuração for feita durante esse tipo de atividade, com baixa intensidade e longa duração. O que então nos remeteria a uma condição na qual teríamos aí uma alta contribuição das gorduras como substrato energético durante o exercício. Em termos percentuais, em termos relativos. É importante ponderar isso, que seria então aí em termos relativos, porque é claro que o exercício, quando é realizado numa alta intensidade, você precisa de uma mobilização muito maior de todos os seus sistemas para a realização desse exercício, e o gasto energético em quilocalorias é muito superior quando o exercício é realizado em maior intensidade. Por isso já se sabe hoje em dia que provavelmente muito melhor seria a realização de um exercício em maior intensidade, mesmo que fosse feito ali numa menor duração. É claro que, voltando ao quociente respiratório, se fôssemos medir aí o QR durante esse tipo de atividade, chegaríamos aí num QR próximo a 1, o que então nos remeteria a uma condição na qual teríamos aí uma alta participação dos carboidratos como fonte de energia, em detrimento das gorduras. Mas, mais uma vez, isso em termos relativos, percentuais, aí fica uma outra pergunta no ar, então, que eu inclusive já vou responder, até porque ela é óbvia. O que é que vale mais? Um alto percentual de nada ou um baixo percentual de muito? Em termos absolutos. É claro que o que vale mais é um baixo percentual de muito. Por isso que quando o exercício é realizado em alta intensidade, mesmo que você tenha então uma baixa contribuição das gorduras como fonte de energia, em termos percentuais, você tem aí um baixo percentual de um valor total em quilocalorias muito maior. Então é claro que a utilização absoluta de gordura nesse tipo de exercício é maior.
A utilização de gordura também é verdade, ela aumenta conforme a duração do exercício aumenta. Então é claro que isso nos leva a uma obviedade que é a seguinte: o exercício, quanto mais intenso e mais duradouro, utiliza mais gordura. Agora vejam que a maior parte dos seres humanos não conseguiria aí realizar um exercício muito intenso e por muito tempo. Principalmente falando pessoas que supostamente precisassem disso por terem aí uma composição corporal inadequada ou um sobrepeso, excesso de gordura. As pessoas que conseguem realizar exercícios por muito tempo de forma muito intensa, no geral, são as pessoas que já são magras. Então, se é para colocar numa balança, aumentar uma variável enquanto se diminui a outra, muito provavelmente mais vale realizar um exercício muito intenso por menos tempo do que um exercício de baixíssima intensidade por mais tempo. Principalmente considerando-se aí o tempo que as pessoas podem dispor aí nas suas rotinas para a realização desse tipo de atividade. Já que uma outra variável que é bastante importante de se considerar é a da efetiva aderência à prática de exercícios. Ou seja, a pessoa deve incorporar essa prática na sua rotina, como um hábito, no seu estilo de vida, realizando essa atividade o ano todo, a vida toda. Então, deve ser algo que seja execuível, que seja possível ser realizado ali sistematicamente. Então, as pessoas dispõem de um tempo X aí para a realização de atividades dentro da sua rotina, dividindo aí o tempo então que elas precisam então trabalhar, estudar, fazer as outras atividades que são necessárias também à vida de qualquer um de nós. Então, provavelmente, na maior parte dos casos, uma intensidade maior e uma duração menor pode ser melhor então no que diz respeito à utilização da gordura como fonte de energia, em detrimento de menores intensidades com grande duração. É claro que as pessoas que fariam esse exercício em maior intensidade precisariam, de certa forma, estar ali preparadas para esse tipo de exercício. Por isso é importante também, obviamente, aí, o acompanhamento com um profissional capacitado. Agora vejam que, por causa disso tudo, que hoje em dia ganhou tanta relevância, um tipo de treino que é chamado de intervalado, que é um treino no qual alternam-se as intensidades altas e baixas. Então, num treino intervalado de alta intensidade, vamos dizer assim, no qual você então tem aí essa variação entre altas intensidades e baixas intensidades, num curto período de tempo, você acaba otimizando com isso bastante aí, os benefícios possíveis aí para a composição corporal, visto que você consegue utilizar bastante gordura como substrato energético durante esse tipo de atividade, sem precisar ficar ali horas praticando o exercício. Então, lembrem-se que essa questão que era tida antigamente aí como uma verdade, na verdade nada mais era do que um mito, ou um problema na realização das contas, na verdade, né? Porque fazendo as contas ali não se tem dúvidas sobre isso, que para utilizar gordura ali de forma absoluta, um valor maior, obviamente mais vale um exercício muito intenso. Se o exercício de baixa intensidade queimasse muita gordura, então eu agora, durante a realização desse vídeo, estaria fazendo justamente isso, e a minha composição corporal então seria com certeza melhor, já que eu tenho feito isso aí quase que semanalmente, não é verdade? Então, vejam que, de novo, para reforçar, o que vale mais então para a utilização de gordura em termos absolutos é o exercício realizado em alta intensidade. Se fosse em alta intensidade de longa duração, então seria o ideal, como alguém que faz uma maratona para vencer, por exemplo. Então o indivíduo corre ali mais de 2 horas a 20 por hora. Então é óbvio que esse tipo de exercício mobiliza muito de tudo para ser realizado, muita gordura, muito carboidrato, muito tudo. E em termos absolutos, a utilização de gordura é grande. Então, como a maior parte das pessoas não consegue realizar um exercício que seja muito intenso e duradouro, provavelmente vale mais realizar um que seja muito intenso, de uma duração menor, do que o inverso.
E melhor ainda, então, provavelmente falando, sempre há vários fatores a serem pensados aí, um treino intervalado, claro que para pessoas que estejam preparadas para isso, e para isso então é de fundamental importância a consulta ou um aconselhamento ou a contratação de um profissional que saiba o que está fazendo. Que é, na verdade, então, aí no caso, o profissional de educação física. Alguém como eu, assim, né, modéstia à parte, ou outro aí que você conheça, próximo a você. E além de tudo isso, outra coisa que é relevante lembrar aqui é que a mobilização da gordura sempre é sistêmica. Então não existe isso de você realizar abdominais para, vamos dizer, utilizar a gordura abdominal como fonte de energia. Isso não é possível. Então, quando o exercício é feito e mobiliza a gordura como substrato energético, isso ocorre sempre de forma sistêmica. Tudo bem? Então a mensagem de hoje era essa, eu sempre tento fazer o mais curtinho possível. Esse assunto poderia ser tratado em 1 ano ou em 10 anos, ele é praticamente infinito. Mas a ideia dos vídeos do YouTube aqui é a de que sejam curtinhos, enfim, direto ao ponto. Então é isso que eu tento fazer. E até a próxima semana.